Vocês estão conseguindo me escutar aí? Uhum. Bem? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem tinha que escanear já escaneou? Amém? Ô, glória. Tecnologia é uma maravilha, né? Glória a Deus. Amados, tá tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Amados, como todo domingo eu falo e trago a lembrança, nós temos sido desafiados esse ano sobre um tema, e esse tema é uma vida. Nós vivemos uma vida sem limites em Cristo Jesus. Amém? Amém. Só que a maioria de nós, amado, nos sentimos como todo e qualquer ser humano, como pessoas normais, não é verdade? Pessoas com limitações. E daí quando ouvimos, amado, sobre viver uma vida que rompe limites, muitas vezes nós não conseguimos crer. Muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações, nós conseguimos ver a tudo. A única coisa que nós não conseguimos ver é que nós servimos a um Deus que nada é impossível para Ele. Amém. E um Deus, querido, que trabalha com o improvável. Um Deus que não olha, querido, para o que os homens ou para que as pessoas dizem quem você é. Mas Deus já tem uma história nova escrita sobre a minha vida e sobre a tua, igreja. Amém. E a gente tem que começar a crer no que Deus tem escrito para nós. E nós temos que começar a, como a própria palavra diz, que a fé sem obras é morta, nós temos que começar a agir através delas. Amém, queridos? O título da mensagem de hoje, queridos, é Homens Ordinários Fazendo Coisas Extraordinárias. Ou seja, homens supostamente comuns fazendo coisas que normalmente, supostamente, homens comuns seria impossível de ser feito. E o versículo base, querido, se encontra em 1 Samuel 22, o versículo 2, que diz: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Eu quero escutar a igreja, por favor, declarando isso. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Amém, queridos? Está todo mundo bem aí? Está todo mundo fortalecido pelo Senhor? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amados, prestem bem atenção, porque esse trecho está falando de alguém, de um homem, supostamente, aos olhos humanos, com uma vida ordinária, com uma vida comum, que se fez chefe de 400 homens, que aos olhos humanos era a escória da sociedade. Para a sociedade, esses 400 homens não serviam para absolutamente nada. Então, queridos, presta atenção, esse homem se chama Davi. E Davi, eu não sei se você conhece muito bem a história dele, mas Davi era um pastor de ovelhas, havia sido ungido rei de Israel, mas o rei que fora deposto por Deus não queria entregar o posto dele de jeito nenhum. E o nome dele era Saul. E o que acontece, querido, que esse rei, além de não entregar o posto, ele ainda perseguia Davi e queria matá-lo. Então, amado, presta atenção. E presta atenção o que diz 1 Samuel 19,15. Diz assim, ó: então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei o mesmo na cama para que o mate. Portanto, existia um rei que já havia sido
já havia sido retirada a coroa dele por Deus, mas ele ainda continuava ali com o pé firme no posto dele. Deus já havia ungido Davi, e Davi, querido, começou a ser servo de Saul. Chega um dado momento, querido, em que Davi começa a sobressair sobre Saul. E o que acontece é que Saul começa a olhar e fala assim: isso não pode acontecer. E começa a perseguir Saul, começa a perseguir Davi para o matá-lo. E Davi foge, querido. Davi diz: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E ele foge. Durante o seu exílio morou, querido, numa caverna com homens completamente arrebentados. Homens, querido, que não eram capazes nem de ser mendigos, quanto mais servirem para alguma coisa perante a sociedade. Olha o que acontece, querido, preste bem atenção. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Versículo 2: ajuntaram-se a eles todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Eu não sei se você reparou o tipo de homem aqui que Davi se ajunta a eles. Você reparou? Amém, sim. Preste bem atenção. Diz que eram homens que se achavam em aperto, homens endividados, amargurados de espírito, homens completamente quebrados, homens completamente arrebentados, sem rumo nenhum de vida, sem sentido nenhum para viver, querido. E pasme, Davi se junta a esses homens. A Bíblia fala de alguém que se fez homem, de um Deus que se fez homem. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, quando ele aparece no meio do cenário do povo de Israel, sabe o que Jesus faz? Ele abre a escritura dentro da sinagoga e ele lê um trecho. Esse trecho foi profetizado por Isaías. E presta atenção, porque esse trecho, Jesus falava assim: o Espírito do Senhor que se achar, presta atenção, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha para quem que Jesus vem. Jesus vem para aqueles que reconhecem que não são nada. Jesus vem para aqueles que reconhecem que não podem absolutamente nada. Se você acha, querido, que você pode alguma coisa, com certeza você não estaria nesse grupo aqui que Davi estava se juntando a eles. Primeira coisa, querido, que eu vejo é que para chegar ao Senhor, nós temos que ter um coração contrito e quebrantado. Nós temos que chegar reconhecendo quem nós somos e quem Ele é. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Amém. Então presta atenção. Voltando ao aspecto aqui de Davi com aqueles homens. Esses homens, apesar de muito simples e limitados, eram, amados, discípulos de Davi. Começaram a ser discipulados por Davi. Davi não se deixou contaminar por eles, mas Davi começou a influenciar com aquilo que ele recebeu de Deus. E presta atenção, querido, aprenderam com Davi a romper limites. O problema, amado, é quando eu acho que eu posso fazer a obra do Senhor e eu tenho que começar por cima da carne seca. Porque o que acontece? Davi se junta a esses homens completamente quebrados. Sabe aonde? Numa caverna. Você sabe o que eles tinham para começar algo? Pode dizer assim, nada. Absolutamente nada. O que eles tinham, querido, era muito
pouco. Mas o que eles tinham, eles sabiam que tinha sido dado por Deus. Preste bem atenção, igreja. Muitas vezes a gente quer começar uma igreja já com 100 membros, com cadeiras com estofado de veludo, uma forração tremenda, com paredes do modelo tal, equipamentos vindo de não sei da onde, enquanto que a única coisa que a gente precisa é a graça e a misericórdia do Senhor, é a presença dele, Jeová chamar, a presença aprovadora dele. Não importa o lugar, querido. Isso não importa. Você está entendendo, querido? Amém? E o que acontece é que Davi começa e reconhece, ensina esses homens a começar a reconhecer esse pouco, a começar a ser grato. Então, amados, a primeira coisa que acontece com eles e que nós temos que trazer para a nossa vida é a gente entender que a gente tem que começar a conquistar muito com pouco recurso. Davi não olhou para os recursos. Davi tinha sido ungido rei, mas ele não era rei, não morava no palácio, portanto não tinha toda aquela fortuna que um rei tinha. Você está conseguindo entender, querido? Não tinha todos aqueles aparatos que um rei supostamente teria para sua guarda. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: presta atenção, igreja. Presta atenção que Deus quer falar com você e comigo. Presta atenção. Deus já te deu alguma coisa até hoje. Isso já é suficiente para você começar a obra. Mas pastor, veja bem, eu comecei agora no GE. Eu só aprendi os 8 pontos. Já é suficiente. Já é suficiente, querido, para você começar a conquistar muito com isso aí que você acha que é pouco. Olha o que é que diz, amado, 2 Samuel 23, o versículo 8, a parte B. Josebe, Basebete, o principal de 3, este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Querido, presta atenção. Você já conseguiu ver isso? Uma lança de uma só vez. Esse amado aqui feriu 800 homens. Preste bem atenção, querido. Preste bem atenção nisso para que você e eu possamos sair daqui entendendo. Às vezes a gente recebe algo de Deus, a gente acha que isso é muito pouco, que não dá para absolutamente nada. Esse amado aqui supostamente com uma lança mataria 1 ou 2 no máximo. Com 800, a palavra dele seria assim, ó: tô fora, ó, pernas para quem te quero, tô saindo fora. Esse homem pega a única coisa que ele tinha na mão. E ele tem algo no coração dele que a gente vai aprender durante a palavra. Que, querido, ele atravessa 800 homens. Sabe o que acontece, querido? Para que a gente aprenda. Lança, se você não sabe, é uma arma ofensiva ou de arremesso composta de uma haste de madeira terminada por um ferro pontiagudo. Esse homem, querido, com uma ferramenta dessa, com uma arma dessa, que a princípio não daria para muita coisa, ele fez um trabalho excepcional com o que ele tinha nas mãos. Não precisa me responder, querido. Não precisa me responder, igreja, mas para pensar e traz à sua memória o que você tem na mão hoje. O que Deus já tem te dado. Isso aí já é o suficiente. Isso aí já é o suficiente. Sabe por quê, querido? Olha o que diz em Colossenses 3:23. Isso é o que tem que ter no nosso coração. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Querido, com o pouco que você tem, se você fizer de todo o teu coração para Deus, amado, você vai fazer maravilhas e a glória de Deus vai resplandecer, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, amados? Amém. Esse homem ele poderia se sentir frustrado, visto, amado, que ele pertencia a um grupo de 400 homens arrebentados. Ele fala assim: já pertenço a um grupo que não é muito bem visto. E ainda tenho simplesmente uma lança. O que eu vou fazer com isso, querido? Melhor voltar para a caverna e ficar sentado. A palavra para nós, querido,
é a mesma do anjo para o profeta, quando ele entra para dentro de uma caverna, o Elias, e o anjo fala assim: sai da caverna, Elias, sai da caverna, querido, se alimenta de pão, que ainda tem uma caminhada, ainda tem uma obra tremenda para você fazer. Sai da caverna, igreja. Então presta atenção, ele podia, querido, ficar completamente paralisado, vindo que ele fazia parte de um grupo completamente amargurado do espírito, mas aprendemos algo tremendo aqui. É uma questão de decisão. Diga assim, é uma questão de decisão. Amados, só temos duas coisas a fazer: ou nos abatemos pelas circunstâncias, pelos poucos recursos, ou tomamos posição e dizemos: é isso que Deus me deu. E a palavra diz, presta atenção em Salmos 20, versículo 7: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E por que, querido? Você pode perguntar: pastor, por que eu confiarei no Senhor? Porque Deus, amado, não vai permitir nada além do que você nem eu possamos suportar. Olha o que diz 1 Coríntios 10:13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Você está entendendo, querido? Então, amado, é uma questão de posição. O problema é que a igreja, o problema é que nós, como seres humanos, muitas vezes olhamos para as circunstâncias. Olhamos: o que é que vão falar de mim? Começamos a pensar: o que pensarão de nós? Meu Deus, vou convidar um amado para a igreja, não posso convidar. Mas por que, querido, você não pode? Não, ainda somos poucos. Portanto, deixa a igreja crescer e sermos 100, 150, para que eu possa convidar. Querido, você está sendo infiel com aquilo que Deus te deu. E Jesus nos ensina uma palavra tremenda. A palavra nos ensina algo tremendo: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quer ver essa igreja crescer, igreja? Amém? Amém. Quer ver essa igreja crescer? Amém? Amém. Deus conta contigo, querido. Deus conta contigo, com cada um de vocês. Deus conta comigo e conta com cada um de vocês. Cada um de nós fazendo a nossa parte, como um corpo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, amados, prestem bem atenção, porque é difícil na hora da luta, na hora do aperto, concordarmos que temos recursos suficientes, sabe? Por mínimo que seja. A tendência humana é sempre reclamar e achar que o que nós não temos não é suficiente. Portanto, não confiarei nos meus recursos, mas naquele que me alistou, querido, para a guerra. Teve um, amado, que te alistou. Você está alistado para o exército de Jeová Sabaó, e ele é que vai à frente da batalha. Olha o que diz 2 Timóteo 2,4: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem quer agradar a Deus, querido, não olha para a circunstância. Quem quer agradar a Deus não olha para o que está ao teu redor. Olha, querido, para o autor e consumador da tua fé. Quem quer agradar o Senhor, querido, não se embaraça com as circunstâncias. Ele se apega com aquilo que Deus tem e fala assim: Senhor, com isso que o Senhor me deu, eu vou fazer milagres, maravilhas e prodígios, porque não é a minha mão, é a tua mão através da minha. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Amém. Presta atenção. O que eu tenho nas mãos hoje é suficiente, amado, para realizar um trabalho excepcional, pois foi Deus quem me deu. É Ele quem luta por mim. Portanto, nós no final temos que dar a glória e a honra a Ele, amado. Hoje, não só hoje, antes de começar, mas depois que terminarmos. Muitas vezes eu começo bem, começo pedindo a Deus. No final, quando está tudo pronto, eu falo assim: rapaz, eu sou bom mesmo, viu? Rapaz, eu sou o cara, eu sou maravilhoso. Essa honra e glória tem que continuar sendo dada a Deus. Então, amado, presta atenção. Quando estamos lutando contra adversários, isso aí tem um quadrado no seu boletim, presta atenção. Quando estamos lutando contra adversários poderosíssimos, não dá para brincar. Ou se elimina, ou se é eliminado. Querido, presta atenção. Alguns meses atrás, Deus me trouxe uma palavra e eu trouxe à igreja, que é não menosprezar o inimigo. Presta atenção, o diabo ele tem poder.
ele não descansa noite e dia, tramando, querido, fazendo reuniões e mais reuniões, tentando combinar como é que eles vão nos destruir. Portanto, querido, quando eu e você dormimos no ponto, nós somos presa fácil. Quando a gente descansa, querido, esmorece, ele abocanha. Então, querido, com o nosso inimigo, ou a gente derrota ele, ou a gente é derrotado. O problema é que tem muita gente hoje que está dando bala pro diabo. Tem muita gente hoje que às vezes acha que Faraó está sendo bonzinho e começa a ficar na bonança. Cuidado com isso, querido. Cuidado com isso. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu ia para a praia, vinha aquela sequência de ondas, sabe? Aquela sequência, eu tentava surfar de peito, sabe como é que é? Pronto, então. Pastor de vocês tentava fazer uma graça lá na praia. Era uma maravilha, de vez em quando saía com a cabeça cheia de areia. Na época tinha cabelo ainda, era uma maravilha, coisa tremenda. Amém, queridos? Mas presta atenção porque de vez em quando vinha uma sequência de ondas. Depois dessa sequência vinha uma calmaria no mar. Uma calmaria. O mar parecia uma lagoa. Aí você fala assim, beleza, agora eu vou relaxar. Quando você relaxava e dava as costas, quando você olhava, querido, já vinha mais uma sequência e as ondas eram maiores ainda. Você está conseguindo entender, igreja? O inimigo às vezes parece que ele deu uma trégua, mas ele não deu não. É para você e eu acharmos que ele deu uma trégua, para ele nos pegar de guarda baixa. Você está entendendo, igreja? Então, ou se elimina ou se é eliminado. A segunda coisa, querido, nessa batalha, a segunda coisa que nós temos que entender é que o uso da espada do Espírito é indispensável. Presta atenção, querido, o que diz 2 Samuel 23, versículo 9 e 10. Depois dele, Eleazar, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Querido, você viu o que aconteceu aqui? Eleazar se levanta. Sabe o que o povo faz? Vai embora. Eleazar fica sozinho, querido. E ele começa a lutar com tudo que ele tem e tudo que ele é. Com tudo que ele tem e tudo que ele é. E ele vai, querido, ele vai ferindo o inimigo com a espada, até a espada ficar pegada na sua mão. Você sabe o que é a espada ficar pegada na tua mão, querido? Você olhar e não saber o que é a tua mão e o que é a espada mais. De tão entranhado que o negócio já está. Você está entendendo? Então presta atenção. Quando nós somos abandonados, querido, quando os companheiros fugiram, normalmente o que causa na pessoa é um desânimo. Você está na batalha, quando você olha para trás, todo mundo foi embora. Aí você olha e fala assim, Senhor, só eu fiquei. Faz igual Elias, acabei de falar dele e volta a falar, né? Faz igual Elias. Senhor, todos os seus profetas sumiram, desapareceram, tomaram Toril. Só eu fiquei. E Deus mostra para ele que tinham 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então, normalmente quando a gente olha para uma situação dessa, o que acontece normalmente é o ser humano ele desanimar, sabe? Esse homem ele não desanima. Esse homem, querido, ele não desanima. Ele se levanta, querido, ele começa a ferir os filisteus. Ele começa a ir atrás dos inimigos de maneira tal que você não sabia o que era a espada e o que era a mão dele mais, querido. Você está entendendo? Amém, querido? Presta atenção. O desânimo, amado. Normalmente quando toma conta da gente, a gente fala assim, tô fora, vou nessa. Fui. Todo mundo saiu, eu vou também. Presta atenção, tem uma história na Bíblia em que acontece uma situação dessa, sabia? Parecida. Na verdade, não tinha muita gente. Na verdade, não tinha quase ninguém com eles. Com 2 homens que eu vou citar eles aqui daqui a pouco.
E o que acontece é que eles são cercados por um exército. O moço do profeta fica desesperado. Fala assim, agora lascou. Vamos dar uma olhada como é que essa história termina? Acompanha comigo. Não está no boletim de vocês, mas está aqui. Isso Deus me lembrou de última hora. 2 Reis 6, de 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aleluia. Presta atenção, querido. Aqui nesse momento eu acho que o servo do profeta aqui pensou que ele estava maluco. Então o profeta aqui, ele está falando, só tem eu e ele aqui, querido. E mais essa barraca aqui que nós dormimos dentro. O que esse homem está falando? Pirou agora na batatinha. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Igreja, presta atenção. Não importa, querido, quanto eu venho com você com Deus é a maioria. Você está entendendo? Dá uma salva de palmas, Senhor, querido. Dá uma salva de palmas, seu Deus. Você com Deus é a maioria. Quando você olha ao teu redor, querido, parece não ter nada nem ninguém. E quando você olha ao teu redor, você vê cavalos, carros de fogo, indo rumo, querido, em direção ao teu inimigo, para decepar todos eles. E você sai mais do que vencedor. O que falta muitas vezes é nós olharmos com os olhos espirituais. Eu consigo ver o problema. Eu consigo ver que o inimigo está se levantando. E eu consigo ver o tamanho do problema e o tamanho do exército inimigo. Mas eu não consigo ver, querido, o tamanho do exército de Deus que está ao meu favor. Presta atenção, amada igreja. A palavra diz que Lúcifer, após cair, ele leva 1/3 dos anjos com ele. Presta atenção nisso. Isso quer dizer que ficaram 2/3. Portanto, para cada demônio que se levantar, tem 2 anjos, querido. Para cada demônio que se levantar, tem 2 anjos a teu favor. Para cada demônio que se levanta contra a tua vida, tem 2 anjos. Portanto, você é a maioria com Deus, igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. O que a gente pode aprender aqui é o seguinte, amado. Algo tremendo. Aqui, a espada que se apegou à sua mão. Aprendemos, querido, com a sua perseverança. Quando abandonado, se apegou o quê? A espada. E não desistiu até vencer. Ele se apega à espada. O que Eliseu se apegou, querido? Eliseu se apegou foi a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor. E Eliseu sabia disso, que é assim: nunca te abandonarei e de maneira nenhuma te desampararei, querido. Essa é a palavra do Senhor para você, igreja. Se apega a essa palavra, porque Deus nunca vai te abandonar. Normalmente quem abandona o Senhor somos nós com nossas atitudes. Muitas vezes a gente vê catástrofes acontecendo, como aconteceu alguns anos atrás, em Setembro 11, lá nos Estados Unidos. E as pessoas perguntavam, onde está Deus? Está onde vocês deixaram? Pode voltar lá que Deus está lá. Botou Deus para fora do país. Começou a impedir Deus de entrar nas escolas e nas casas. Portanto, querido, entregaram o governo a outro. Não precisa me responder. Para quem você entregou o governo da tua vida, da tua casa, da tua família, querido? Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Olha o que a palavra diz, querido. Presta atenção. Efésios 6,17. Tomai, a parte B. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada. Amados, na hora das lutas, das dificuldades, nós temos que nos apegar com todas as nossas forças à palavra de Deus. Sabe como é que você vai se apegar aqui? Você tem que ler, você tem que conhecer. Como é que você vai se apegar ao que você não conhece? Jesus, querido, quando o diabo se levanta no deserto contra Jesus, Jesus mete a mão na espada do Espírito. Por quê? Porque Jesus, querido, estava impregnado da palavra. Ele era o verbo
do Deus vivo. Amém, querido? O verbo que se fez carne. Amado, se você não estiver cheio da palavra, o diabo ele vai ganhar vantagem em você sempre. Tem que se encher da palavra, igreja. Não existe caminhada no reino sem leitura da palavra. O diabo vai te vencer sempre. Tem que conhecer a palavra. A palavra tem que estar pegada na tua mão. A palavra tem que estar, querido, na tua mente. A palavra tem que estar no teu coração. A palavra tem que estar na tua alma. Amém, queridos? Amém. Olha o que diz Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha só, querido, a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se a gente não tem a palavra pegada a nós, nós andamos no escuro, sem saber para onde ir. E o diabo toma vantagem nessa situação, igreja. Você está entendendo, amado? Amém, queridos? Na hora da luta, do desânimo, do desespero, é hora de levantar e abrir a boca para declarar a palavra de vitória. Deixa eu falar uma coisa, querido. Muitos vão se levantar para declarar a palavra de derrota na tua vida. E quando isso acontecer, igreja, Deus escolheu você para condenar essa palavra de derrota na tua língua. Olha o que diz Isaías 54, o versículo 17: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Você tem que se levantar, igreja. Você tem que se levantar dentro da tua casa, dentro da tua família, e falar: aqui não, diabo, aqui você não entra. Aqui quem reina é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E começa a declarar a palavra de vitória na tua vida. Muitos vão se levantar e vão falar: você é isso, você é aquilo, você não mudou nada. E você começa a declarar a palavra do Senhor. Começa a falar que Ele fez algo novo na tua vida, que agora, querido, Ele fez tudo novo. Ele reescreveu a tua história, e agora Ele te coloca por cabeça e não por cauda, e te fez mais do que vencedor, igreja. Amém, queridos? Glória ao Senhor. E sabe como é que nós faremos isso, querido? Usando a espada. Olha o que diz Salmo 119:81. Ó Deus, estou aflito esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Salmo 119:25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119:28. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119:50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119:65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119:170. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Vamos usar a espada, querido, até nos apegar em toda a nossa carne. Amém, igreja? Amém. Até nós estamos impregnados com a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E presta atenção, querido. Presta atenção, que outra coisa que a gente tem que aprender é valorizar o que Deus nos deu. Temos que aprender a valorizar o que Deus nos deu e lutar pelo que Deus nos deu. Deus, querido, te deu algo até hoje. Tem várias coisas que Deus te deu. Deus te deu casa, Deus te deu família, Deus te deu filhos. Presta atenção, ponto número 1, querido. Valorize isso que Deus te deu. Ah, mas minha casa hoje é desse jeito, é assim, é assada. Valorize o que Deus te deu. E mais, querido, lute por ela. Lute pela tua casa. Lute pela tua família. Ah, pastor, mas você não conhece o meu cônjuge. Eu não preciso, Deus conhece. Eu posso conhecê-la depois. Amém, querido? Pode conhecer, com vida a gente vai se conhecendo mais. Amém? Mas o Senhor conhece antes que ele ou que ela começasse a ter forma no ventre da mãe dele ou no ventre da mãe dela. Portanto, o Senhor conhece muito mais do que todos nós. Amém, queridos? Então nós temos que aprender a valorizar o que Deus nos deu e lutar
pelo que Deus nos deu. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Se posicione em Deus, igreja. Valorize o que Deus te deu, fazendo com excelência, como que para Ele, e lute pelo que Deus te deu. Olha o que diz 2 Samuel 23, versículo 11 e 12, diz assim: depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Presta atenção, olha aqui para mim um pouquinho, só um minutinho. Está falando aqui, querido, de campo de lentilha. Você tem ideia do que é lentilha? Lentilha é uma semente, sabe, querido? Você sabe o valor disso aí? É quase nada. É isso que esse homem tinha. Vamos continuar para a gente entender mais? Amém. E o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Querido, presta atenção, um pedaço de terra com lentilhas. Presta atenção, querido. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Não é propriamente algo valioso. Mas ele pôs-se, querido, no meio do pedaço de terra, como quem diz ao inimigo: aqui não. Deus está buscando homens e mulheres, querido, que se posicionem dentro da sua casa, dentro da sua família, e digam: diabo, aqui não. Amém. O problema é que as famílias não têm feito isso. Que é isso, pastor? Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia mesmo. Mas presta atenção, porque muitas vezes com nossas atitudes nós falamos assim: diabo, pode entrar, a casa é tua. Pode entrar, a casa é tua. Quando que eu faço isso? Quando você, querido, vira para o seu cônjuge e trata ele igual um cachorro, ou ela igual uma cadela. Presta atenção, igreja. Maridos, amai vossas esposas, tratai como parte frágil, tratai com honra. Esposa, submeter aos vossos maridos, não importa a ação de um ou de outro. Presta atenção, não invalida uma coisa ou outra. Deus está dando direcionamento para um e para outro. Se posicione e diga: diabo, aqui não. Faça a sua parte e diga: diabo, aqui você não vai entrar. O problema é que às vezes a gente se apega às coisas dessa vida. Muitas vezes a gente não toma cuidado na nossa própria casa, e a gente começa, querido, uma guerra, começa a matar um ao outro. Que é isso, pastor? Misericórdia, isso não acontece lá em casa, não. Não. Quando acontece briga, querido, o que é que você fala para o teu cônjuge? Você fala assim: amada, ou amado, vamos parar por aqui, que nós já estamos perdendo aqui um pouco a linha. Ou será que você vira para o seu cônjuge e fala assim: você não mudou nada, você não presta para nada, você é horrível, você não deveria nem estar aqui, eu sei nem porque eu estou casado contigo. Se sai isso da tua boca, querido, vocês estão matando um ao outro, e o diabo está rindo, está dando gargalhada, e vocês estão falando com a atitude de vocês assim, ó: entra, a casa é tua. Você está entendendo, igreja? Deus está procurando homens e mulheres de Deus que se levantem, que se apeguem à palavra de Deus e falem assim: diabo, aqui você não entra. Não vai ser através da minha vida, não vai ser na minha família. Eu não botei filho no mundo para diabo tocar. Você está entendendo, igreja? Amém. Se levanta como um valente do Senhor dentro da tua casa. Amém. Esses homens que estavam aqui com Davi, esses 400 homens que estavam com Davi, querido, que para a sociedade era escória, não prestava para nada. Você vai ver que lá na frente, se você ler a história, eles ficaram conhecidos como os valentes de Davi, querido. Os homens arrebentados por tudo e por todos ficaram conhecidos como valentes de Davi. Deus está procurando homens e mulheres dentro das suas casas para serem valentes de Jesus lá dentro. Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, querido, presta atenção. Temos que valorizar o que Deus nos deu.
mesmo que para o mundo seja de pequeno valor. E não só valorizar, mas cuidar com fidelidade, como mordomo fiel. Deus te chamou para ser mordomo. Sabe o que é um mordomo? Mordomo é aquele que cuida, querido, de bens de outrem. Portanto, o que Deus entregou na sua mão é dele, mas Ele te entregou para você cuidar. Portanto, tenha fidelidade. Seja fiel. Seja fiel com a tua família. Seja fiel com a tua casa. Seja fiel com teus filhos. Seja fiel com teus pais. Seja fiel no teu trabalho. Seja fiel, querido, aonde você estiver. Seja fiel, para que você possa resplandecer o caráter daquele que é fiel. Amém. E sempre foi comigo e contigo, querido. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E estamos falando de fidelidade. Estamos falando de fidelidade. Mas muitas vezes, querido, quando Deus levanta autoridades na nossa vida, seja espirituais, ou seja, outros tipos de autoridades, governamentais, ou o que seja, às vezes fica difícil para a gente se submeter. Mas eu quero falar hoje um pouco da espiritual. Então, querido, a terceira coisa é que nós temos que ser fiéis, temos que ter fidelidade à cobertura espiritual. Como é que eu posso ser fiel à minha cobertura espiritual? Presta atenção, querido. Preste bem atenção nisso. Muitas vezes, eu venho à igreja, e não há problema nenhum nisso. Peço aconselhamento, e não há problema nenhum nisso. Mas na hora de eu entregar a minha gratidão, na hora de eu realmente escolher aonde eu quero ficar, eu vou para uma congregação, sabe, onde ninguém me veja. Onde a congregação que tem nome, sabe? Porque eles já gravaram 55 CDs. Portanto, eu lá posso ser melhor visto. Olha que coisa boa. Portanto, você veio para um local, Deus usou aquele homem ou aquela mulher de Deus, você foi curado, você foi restaurado, teu casamento foi reconstruído, Deus fez nova todas as coisas, e agora você vira as costas e vai seguir a tua vida. Isso é ingratidão, querido. Isso é falta de fidelidade. Presta atenção como é que esses homens eram com Davi. Presta atenção nisso. Olha aqui, 2 Samuel 23, versículo 13 em diante, diz assim, ó: também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampava no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, presta atenção: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Dá uma olhadinha aqui para mim. Você sabe o que isso aqui, essa expressão aqui quer dizer? Quando ele suspira e fala isso, isso aqui quer dizer o seguinte, querido: ele pensou alto, sabe? É quando ele imagina alguma coisa e ele externa, sem saber muitas vezes como está externando. Já aconteceu isso com você? Você pensar alto, sabe? De vez em quando acontece isso lá em casa. A minha amada esposa, essa maravilha que Deus escolheu dentre todas as mulheres do mundo, amém? Uma mulher linda, maravilhosa ela. O que acontece é que muitas vezes lá em casa ela está fazendo alguma coisa e ela fala algo. Aí eu falo assim: o que foi, meu amor? Ela fala assim: não é nada não, estou pensando algo. Mas eu escutei ela falar. É verdade? Não é isso? Então aqui com Davi foi o que aconteceu. Davi pensou alto. Você quer saber o que esses homens fizeram? Tamanha fidelidade desses homens. Você quer ver? Versículo 16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. Olha só que coisa, querido. Esse homem teve o desejo de tomar água de um certo poço. Ele desejou. Os discípulos correram e falaram assim: tá aqui, querido, estou contigo. O que você precisa mais aí?
Preste bem atenção, igreja. Ele não quis beber, porém a derramou com libação ao Senhor, como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida, de maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Esses homens de Davi, amado, foram tão fiéis a ele, que mesmo, amado, muitos anos depois, muito tempo depois, quando Davi deu uma ordem que não era muito boa, sabe? Ele deu uma ordem, e eu posso trazer isso como uma ordem má. Ele deu uma ordem e ele mandou um certo homem chamado Joabe. Ele deu uma ordem a Joabe, querido, para colocar Urias na linha de frente de batalha, porque Davi estava de olho na mulher de Urias, que era Batseba. E ele pediu isso para que esse homem, para que Urias fosse morto, e ele assim pudesse tomar Batseba. Joabe sabia o que ele estava fazendo, sabia que era algo de errado. Joabe sabia que o que ele estava fazendo, querido, ia trazer a morte de Urias. Mas tamanha era a fidelidade desse homem, tamanha era a fidelidade deles, querido, que o que acontece é que mesmo com uma ordem dessa, eles se submeteram. Deus me chamou um dia para me submeter a homens que têm dificuldades, que passam por problemas, por lutas, que têm seus limites, mas são homens e mulheres que são usados por Deus. Vocês não vão acreditar, mesmo quando o direcionamento era estava meio balançada, sabe? Parecia não ser muito bom. Pela minha fidelidade, pela minha submissão, que Deus assim colocava no meu coração, que eu aprendi com o Senhor e tenho aprendido a cada vez mais a me submeter. O que acontece é que Deus transformou em bênção. Pela fidelidade, pela submissão a uma autoridade espiritual que Deus tinha colocado na minha vida. Deus hoje, querido, tem colocado homens e mulheres com limites, com limitações, passam por lutas e por dificuldades como vocês, erram, como todos nós, como cada um de nós aqui, mas foi colocado por Deus, pela graça e misericórdia dele. Cabe a vocês serem fiéis ou não. Quer ter vitória, amém? Amém. Quer ser abençoado, amém? Amém. Só tem vitória e só tem bênção, amado, com submissão. Quando a gente se submete a Jesus, e quando a gente se submete às autoridades que Jesus coloca na nossa vida. Você está entendendo, igreja? Amém, querido? O que a gente aprende aqui? Preste bem atenção nessa palavra toda. Nós temos que, primeira coisa, trabalhar com o coração, com todo o nosso coração, naquilo que o Senhor nos deu, e com os recursos que Ele nos deu, apegar-nos à palavra, até virar vida nas nossas vidas, mesmo diante de circunstâncias adversas. Zelar, querido, ser zeloso e cuidar do nosso campo de lentilha, daquilo que Deus nos deu. Sabe o que isso vai produzir, querido, dentro de uma igreja? Sabe o que isso vai produzir dentro de uma casa? Sabe o que isso vai produzir numa família? Unidade, valentia, cumprimento da missão, fidelidade, fé, vitória, e vai vir um reconhecimento do Senhor sobre a tua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, igreja, eu quero orar por vocês. Em nome